Sabe aquela sensação de você estar perto de Deus em um momento e depois você estar distante dele? Pois é, essa tem sido minha vida cristã, entre altos e baixos. E hoje eu quero compartilhar a minha jornada com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 25 anos e este é meu primeiro vídeo no canal. E é algo muito real para mim isso que acontece no meio do cristão, esses altos e baixos. E eu queria abordar esse tema aqui porque é algo muito tocante para mim e algo que acontece muito frequentemente no nosso meio. Bom, eu cresci num lar cristão, então eu desde pequena frequentava a igreja, mas eu nunca conhecia Deus de verdade. Eu não gostava de ir pra igreja, eu fazia pirraça pra minha mãe pra ir pra igreja, então eu dormia do banco da igreja, porque eu não queria ouvir a palavra e não queria ser ministrada por aquela palavra. Só um dia, quando eu fazia parte do grupo de jovens da minha igreja, meu líder de jovens, ele mandou um vídeo pra mim. Gente, eu não sei mais como achar esse vídeo, mas esse vídeo estava no YouTube. E aí eu comecei a ver e eu comecei a sentir algo. E ali foi a primeira vez que eu senti algo diferente da parte de Deus vindo pra mim. E ali se deu início a minha jornada cristã. Ali eu coloquei um louvor do Alessandro Vilas Boas, que é o Quero Conhecer Jesus, e ali eu comecei a fazer a oração sincera pela primeira vez, que eu queria conhecer a Deus. E ali se iniciou a minha jornada cristã. Então ali parecia que meus olhos se abriram e eu comecei a gostar de ir para a igreja. Então eu comecei a ir com frequência para a igreja, comecei a participar dos grupos, dos cultos, sendo que eu fui uma das primeiras da minha igreja na época a entrar para o grupo de dança, né, dentro da igreja. Eu participava bastante das escolas dominicais, participava bastante dos grupos de orações dentro da igreja, então eu comecei a ser muito ativa. E ali eu tive minha primeira profecia revelada para mim, foi o meu pastor, né? Ele veio para mim e disse que Deus estava colocando a palavra nas minhas mãos, né? Colocando ali, estava me dando entendimento e sabedoria sobre a palavra. E desde então, desde essa profecia, eu vi que se cumpriu de verdade, porque eu comecei a ter muito desejo de aprender sobre as escrituras, aprender mais sobre a Deus, mas o meu relacionamento ainda com Deus estava muito raso, não estava tão profundo. E a minha igreja na época ela não era tão tradicional, ela era mais liberal, então nós podíamos usar batom, maquiagem, calça, etc. Quem é do balinha mais tradicional sabe que a gente não pode usar tanto essas coisas, mas a minha igreja era mais liberal. Por que eu tô dando início a essa fala, gente? Porque que acontece? Eu comecei a trabalhar, tinha 19 anos, comecei a trabalhar num salão e entrou uma amiga lá minha da congregação cristã. E lá, gente, eu falo sempre desse testemunho dela. Por quê? O que acontece? Gente, eu conheci ela lá no trabalho mesmo. E ela é uma querida. E eu achei, assim, gente, eu nunca vi ela usando saia. Ela tinha um cabelo muito comprido, muito grande mesmo, que até a cintura ali. E eu comecei a observá-la. E eu observava que, sim, salão e etc de beleza tem sempre alguns assuntos assim que não convém, e eu sempre via quando entrava nesses assuntos ela saía, ela sempre ficava com a biblinha dela ali lendo, e eu comecei a ficar curiosa, sabe? E comecei a me aproximar mais dela e ela começou a me ensinar muitas coisas sobre Deus. E num primeiro momento foram coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a me revoltar contra ela. Eu não entendia o porquê que ela estava falando aquilo. Pra mim eram coisas erradas. E eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia. Comecei a ler mais a Bíblia, estudar. Tanto é que nessa época eu conheci o calvinismo, conheci o arminianismo, conheci tantos outros termos aí do meio teológico cristão. Comecei a obter mais conhecimento. Ela falou assim que Deus estava me chamando para a obra, né? Ela até me deu o véu da congregação que eu tenho até hoje, e eu tenho muito carinho pelos nossos irmãos da congregação. Ela me deu o véu, né, da congregação, e ali num dado momento Deus me usou para falar com ela. E nesse momento que Deus começou a me usar para falar com ela, era muito branquinha, e ela começou a ficar vermelha e ela chorava. E assim, foi algo muito lindo. Como ela não usava nenhum tipo de calça, brinco, maquiagem, eu comecei a achar isso muito bonito.
E eu comecei a seguir isso, né, dela. Então eu comecei a deixar minhas calças de lado, comecei a andar mais de saia. E como eu não tinha costume de usar saia nem vestido, então eu só tinha uma saia. Então eu usava só aquela saia pra tudo, pra ir pra igreja. E ali eu fui comprando, né, outras roupas e tal. Comecei a usar mais calça, comecei a parar de usar tanta maquiagem, que eu usava bastante maquiagem. E eu comecei a parar de usar essas coisas, porque eu achava bonito, eu achava legal. E aí eu fui a primeira jovem também da minha igreja a parar de usar totalmente calça, então eu só ia para os cursos de saia e saía para trabalhar de saia. Eu não trabalhava de saia porque não permitiam. E ela foi muito importante nessa parte minha de estudo sobre a palavra, estudo sobre a Bíblia, porque eu comecei a me aprofundar muito sobre o que ela estava me dizendo. Depois de toda essa jornada eu tive minhas batalhas espirituais, como chega na vida de todo cristão. A parte mais temida, a parte mais maravilhosa é você conhecer a Jesus, conhecer quem Ele é, conhecer o poder dele e conhecer as profecias que Ele lança sobre a sua vida, mas chega o momento da prova e chegou o momento das minhas batalhas espirituais, que foram fortíssimas, tá, gente? Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre as minhas batalhas espirituais, mas eu vou lançar aqui uma curiosidade pra vocês. Eu acabei um período da minha vida tendo bastante batalha espiritual. Coisas assim, de ver coisas mesmo, coisas de, assim, ser muito, muito, muito reais. E por um tempo parou essas batalhas espirituais, e aí o que aconteceu? Eu me casei, isso mesmo, eu me casei. E aí, gente, também tem meu testemunho sobre o meu casamento, que é uma história muito longa, mas enfim, a parte que devemos falar é a parte dos momentos de superficialidade, que foi a parte quando meu casamento ele veio ao fim. Sim, meu casamento infelizmente não deu certo, nós nos separamos, e coisa que me deixou muito triste, muito abalada. E aí eu fiquei maluca, gente. Eu comecei a fazer tudo que é coisa de errado. Sim, eu sou cristã, mas eu não sou perfeita. Nós temos os nossos defeitos, nós temos nossas fraquezas. Eu orei muito pelo meu casamento, eu me dediquei muito à oração. Antes mesmo de eu conhecer meu marido na época, eu orava pela vida dele. E eu orava para que meu casamento fosse bom, fosse, né, um casamento correto. Todo casamento, ele tem suas dificuldades, ele tem suas partes de lutas, porque são pessoas diferentes convivendo. E sim, gente, ele não era uma pessoa assim, como dizer do termo aí, da igreja, ele não era do mundo, ele era cristão também, ele é cristão ainda, mas acabou a gente se separando e não dando certo. E aí o que acontece? Eu comecei a ficar doida, gente. Então eu me desviei totalmente da igreja, não queria mais saber. Eu nunca tinha colocado um pingo de álcool na minha boca. E aí eu comecei a beber, comecei a andar com gente que não me fazia bem, amizades que me colocavam no lugar errado. Enfim, tive amizade com essas pessoas e tive uma revolta muito grande com Deus por conta disso, por conta do fim do meu casamento. E Deus me ensinou algo muito valioso. O que é esse ensinamento valioso? É que quando Deus te dá alguma coisa, é para você zelar por aquilo. E a responsabilidade de você zelar, de você cuidar, é sua. Então 50% é de Deus e 50% é seu. É assim que eu vejo hoje em dia. Então você ora tanto por algo, Deus te dá, por exemplo, Deus te dá uma empresa para você cuidar. Deus te dá uma empresa. Se você não cuidar, se você pagar mal seus funcionários, se você não prestar um serviço de qualidade, a sua empresa vai falir. E é assim que eu vi meu casamento. A responsabilidade de manter aquele casamento, de eu orar por aquele casamento, de eu cuidar daquele casamento, era minha. Porque a parte de Deus ele já tinha feito. Ele tinha me dado meu casamento. Quem não cuidou, quem não zelou, fui eu. Então eu vi como essa parte. Não parei de responsabilizar a Deus por aquilo que era a minha responsabilidade fazer. Só que escolhido não tem escolha. Então, por mais que eu tivesse me afastado totalmente de Deus, Deus ele nunca se afastou de mim. Isso que é o mais forte. Então, eu sempre senti aquele chamado ardente no meu coração, principalmente sobre as questões das missões, das pregações, dos estudos teológicos. Eu sempre amei tudo isso.
E, gente, por uma parte, você está com raiva de alguma coisa que aconteceu na sua vida, Deus, ele compreende. Mas quando você é escolhido, você não tem escolha, porque aquilo vai retornar. E o meu amor pela palavra, o meu amor pelas coisas de Deus, o meu amor pelas coisas corretas foram maiores do que o momento de raiva que eu tive, o momento de revolta com Deus que eu tive. Então a minha parte era orar por toda essa situação e me arrepender das coisas erradas que eu tinha cometido nesse tempo de raiva que eu tive. Então agora eu tô numa fase de reconexão com Deus, de me reconectar com Ele novamente, de buscar a santidade novamente, de buscar experiências com Deus novamente, de andar no caminho dele novamente. Porque, gente, por mais que eu fiquei revoltada, eu não conseguia me esquecer de Deus. Eu não conseguia me afastar de Deus. É algo magnético. É como se Deus ele fosse um imã e eu, tava querendo, não vou. Mas é aquela coisa que é atraída, sabe? Você é atraída por Deus. E essa foi a minha vida, sabe? Com Deus. E eu queria criar esse canal pra saber e falar dessa jornada cristã que é de altos e baixos, sabe? A nossa vida cristã, ela sempre vai ser um gráfico, ela sempre vai ter altos e baixos, mas a gente sempre tem que ter a noção de que a gente precisa se arrepender. A gente não pode levar nossas emoções, nossos momentos de raiva, nossos momentos de fúria, assim, a todo vapor, sabe? A gente precisa crer que Deus é maior que tudo aquilo. E, enfim, eu tô nessa busca, novamente, pela santidade de Deus, a minha busca de estar numa contínua servidão a Deus, de servir a Deus de verdade, de servir a Deus conforme Ele quer, conforme Ele planejou pra mim. Porque, gente, eu sempre fui atraída por missões. Sempre fui atraída por ajudar pessoas, por orar por pessoas. E essa é uma parte que eu não consigo apagar de mim, sabe? É uma parte assim que eu desejo, que eu quero fazer missões. Então, essa foi a história da minha vida cristã. Se você tem uma história parecida, comenta aqui embaixo. E compartilha esse vídeo e comenta aqui, me siga nas minhas redes sociais. E eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, tá bom? Um beijo e fica com Deus!